A paz do Senhor Jesus a todos. Convidamos você para ler conosco a palavra do Senhor, e o texto que leremos se encontra em Mateus, capítulo 27, a partir do verso 57. Nos diz a palavra do Senhor: e vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Glória a Jesus. O Senhor tem um ensino maravilhoso para nós através desse texto bíblico. A palavra de Deus nos fala de José de Arimateia. Todos os 4 evangelhos trazem essa informação, essa história, com alguns detalhes diferentes. José de Arimateia era um homem rico, e a própria palavra de Deus nos outros evangelhos diz que ele era um dos integrantes do Sinédrio. O Sinédrio era o principal tribunal de Israel. Então, além de rico, ele era um homem importante, era uma pessoa de destaque no meio do seu povo. E não só ele, mas ele e Nicodemos. Nos outros evangelhos nós vamos encontrar que Nicodemos, aquele que foi encontrar com Jesus de noite, escondido, que também era um homem poderoso e era membro do Sinédrio, esses 2 homens se uniram depois da morte de Jesus e da sua crucificação. Eles foram lá diante da autoridade romana, Pilatos, pedir: nós queremos o corpo de Jesus. Isso é maravilhoso, porque nós vemos a princípio um buscando de noite, escondido, envergonhado, era um mestre, era um homem importante. O outro era um homem rico, também poderoso, também membro do Sinédrio. E a palavra de Deus diz que esses 2 homens, durante um tempo, eram discípulos de Jesus, mas meio envergonhados, meio escondidos. E muita gente ainda hoje se envergonha do Evangelho. Muita gente hoje ainda tem vergonha de falar de Jesus, de testemunhar, de carregar a Bíblia. As pessoas às vezes até gostam de Jesus, como eles, têm uma simpatia, mas não têm coragem de se apresentar publicamente. E eles agora, quando eles viram Jesus morrer na cruz do Calvário, quando eles viram o grande amor dele se entregando, o Filho de Deus se entregando pelo pecador, não havia mais neles insegurança, mas agora publicamente, diante da maior autoridade local ali, representante do Império Romano, governador daquela região, Pilatos, eles chegam e dizem: nós queremos Jesus, nós queremos o corpo de Jesus. E aqui vem algo maravilhoso, porque eles envolveram o corpo de Jesus num lençol branco de linho, colocaram nele as especiarias, com todo o amor, todo o carinho. E diz a palavra de Deus que aquele homem rico, poderoso, José de Arimateia, ele tinha uma sepultura cavada numa rocha. E ele vai, diz o texto bíblico, e coloca Jesus na sua sepultura. E depois ele rola uma pedra grande ali para a porta da sepultura. E o versículo bíblico termina dizendo bem assim: ele faz isso e foi-se, e foi embora. Que coisa gloriosa, irmãos, porque um homem rico, um homem poderoso, um homem importante, um homem cheio de títulos, membro do Sinédrio, aquele homem, ele tinha uma coisa que ele sabia que estava diante dele. E essa é uma verdade para todo homem, do mais novo ao mais idoso. Todos morreremos. Todo mundo, quando pensa
no seu futuro, você tem de saber, uma coisa é certa: no seu futuro você tem uma sepultura. Um lugar onde depois que você morrer, colocarão o seu corpo. O fim de todos nós, ricos, importantes, famosos, pobres, o fim é o mesmo, é a sepultura. Mas aquele homem descobriu uma coisa: quando Jesus morreu, a sepultura deixou de ser a preocupação dele, porque Jesus tinha prometido uma coisa, que ele ressuscitaria, que ele venceria a morte. Então o que José de Arimateia estava fazendo? Ele estava crendo em Jesus e ele estava colocando vida na morte. Aquilo que ele via diante dele era a morte. O túmulo está lá, José de Arimateia, o seu túmulo está lá, te esperando. Ele mesmo havia comprado aquele túmulo porque ele sabia desta verdade. Mas agora ele não queria mais pensar naquele túmulo, porque isso não era mais uma verdade para ele. Ele não via mais a morte, mas ele via Jesus como esperança de vida eterna. Então ele vai na sua sepultura e ele põe Jesus na sua sepultura. E na sua sepultura, na sepultura de José de Arimateia, Jesus vence a morte, porque foi naquela sepultura que ele ressuscitou. Foi naquela sepultura que Maria Madalena foi procurar ele e o anjo falou ali com ela: porque buscais aquele que vive entre os mortos? Jesus está vivo. E aonde ele ressuscitou? Na sepultura de José de Arimateia. Então José de Arimateia agora podia trazer uma certeza no coração dele, que era uma promessa de Jesus. Jesus certa vez se encontrou com uma mulher, Maria também, e disse para ela: aquele que crê em mim nunca morrerá. Por ocasião da ressurreição do irmão dela, de Lázaro, nunca morrerá. Quem crê em mim nunca morrerá. Era isso que agora José de Arimateia sabia. Ele creu na promessa que Jesus ia ressuscitar. Eu quero que Jesus ressuscite na minha sepultura. Porque quem crê em Jesus nunca morrerá. Diz a palavra de Deus que nós morremos um dia com Cristo, mas nós também ressuscitamos com Ele. Era isso que estava sendo anunciado ali. E a palavra do Senhor, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, já dizia que a sepultura de Jesus seria com o rico. Era José de Arimateia. Sabe por quê? Porque por mais rico, por mais importante que o homem seja, no final da vida, ele não leva riqueza, ele não leva títulos, ele não leva nada. Mas quem crê em Jesus nunca morrerá. E quem crê em Jesus não ajunta tesouros na terra. Estamos aqui trabalhando dia a dia para termos alguma coisa. Isso faz parte da nossa vida. Mas nós sabemos que tudo ficará. O fim de tudo é a sepultura para o homem. Para nós, não mais. Para nós é vida eterna em Cristo Jesus. Ele ressuscitou. José de Arimateia colocou vida na sua sepultura. E ali na sepultura de José de Arimateia, Jesus venceu a morte. Como nos diz a palavra: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Meu irmão, meu amigo, você que nos ouve, estamos nessa vida, lutando, trabalhando, para possuirmos, para termos alguma coisa, para alcançarmos alguma coisa. Isso faz parte da vida. Mas que valor tem tudo isso se nós olharmos diante de nós e não tivermos esperança? A nossa esperança é essa: Jesus ressuscitou e nós nunca morreremos, porque no dia que esse corpo se desfizer, no dia que nós morrermos aqui, imediatamente nós estaremos com o Senhor na glória. Como ele disse para aquele malfeitor na cruz do Calvário, ele ao seu lado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa foi a esperança de José de Arimateia. Na sepultura dele, ele colocou Jesus. Naquilo que ele se preocupava, que era o fim, a sua morte, ele colocou vida, vida eterna em Cristo Jesus. Que Jesus seja o seu tesouro,
Que Jesus seja a sua pérola de grande preço e que você coloque Ele na sua vida para ter certeza de que não é o fim de tudo, a sepultura, mas que nós temos uma vida eterna que ganhamos quando Jesus morreu e ressuscitou e nós morremos e ressuscitamos com Ele. Amém? Que o Senhor vos abençoe pela sua palavra, que todos permaneçam na paz do Senhor Jesus.